Houve um tempo em que era uma grande nação de arcanistas, cuja descendência vivia e respirava magia. Mas, quando a humanidade foi privada dessa bênção, Arcaia perdeu sua glória e foi reduzida a uma misera sombra do que um dia foi. Deixada à mercê dos poderes superiores, a nação fixou suas esperanças em seu último meio de sobrevivência: uma aliança de casamento. Logo nos é mostrado que Xander Cataril, o segundo príncipe de Arcaia, o mais novo de seus dois irmãos, Dietrich Cataril, primeiro príncipe de Arcaia, e Eusébia Cataril, primeira princesa de Arcaia, que depois de saber sobre o casamento meio que forçado de sua irmã, ele pede uma explicação, sugerindo por outro lado que, caso a Eusébia, sua irmã, mudasse de ideia, ainda daria tempo. Mas Eusébia permanece em silêncio, sem responder uma palavra sequer, até que Dietrich fala para Xander ficar quieto e diz que um assunto desses não é um assunto para ouvidos alheios. Ou seja, ninguém mais além deles deve saber. No princípio, Xander tenta recusar, dizendo que aquilo não se passava de um absurdo, que Dietrich não deveria forçar sua própria irmã a se tornar a esposa de Canak Riadon. E sem deixar de lado o fato que ele não faz ideia dos tipos de coisas que estão sendo sussurradas pelas pessoas lá fora. Dizendo que as pessoas dizem que Arcaia comprou a paz de um covarde, prostituindo sua princesa para o Império. Um brinquedo real para o tirano sanguinário que chacina dúzias de vidas por dia por diversão. Mas desta vez quem responde é a própria irmã, dizendo que já basta, e que foi ela mesma e não Dietrich quem quis a proposta de casamento, que agiu por vontade própria e prefere que prossigam com a cerimônia. Xander não consegue acreditar, mas Eusébia fala que vai ficar bem. Xander fica diante de sua irmã de joelhos e fala que ainda não consegue entender, mas Eusébia fala que de agora em diante é o seu dever cuidar do papai, e se tornasse um bom garoto e escutasse o seu irmão mais velho Dietrich, e que acima de tudo pudesse cuidar de si mesmo, Xander apenas fica chorando. Dietrich agradece pelo sacrifício que sua irmã fez pelo bem do seu povo e fala que o povo de Arcaia deve suas vidas a ela. Enquanto Eusébia, em seu pensamento, fala que desde muito soube que um casamento por amor é um luxo para qualquer mulher nascida na realeza, deixando um pingo de dúvida se é mesmo por amor que ela aceitou se casar com o homem. Na cena seguinte, em uma reunião, estão discutindo sobre o assunto do casamento e um homem não revelado fala que união é a única salvação de Arcaia diante da crescente ameaça de Riadon. Uma mulher que não é revelada, mas que provavelmente possa ser a Eusébia, responde dizendo que não precisa lamentar pelo seu destino, porque tudo que ela está sentindo é honra por se dispor a tal causa. De seguida, depois do acordo ser aceite, a cena corta para o casamento. O padre pergunta se Eusébia Cataril aceita Canak Riadon como seu legítimo marido. Ela aceita, enquanto em sua mente ela se questiona dizendo: então, esse é o imperador de Riadon. Mas o padre a interrompe abençoando em nome da deusa Faehar, a guardiã do começo e do fim, e declarando-os marido e mulher, que de seguida diz que o beijo do juramento cele seu laço como um só. De seguida, enquanto o noivo subia o véu, Eusébia tenta hesitar, mas Canak diz para ela fechar os olhos. Mesmo insegura e preocupada, ela acaba fechando os olhos. Logo, ambos se beijam. Assim que terminam o beijo, Eusébia fica toda vermelha de vergonha. Canak pergunta se ela tá bem. Porém, em seus pensamentos ela fala que agora que trocaram o beijo do juramento, realmente não há mais volta, que a partir daquele dia, Canak se tornou o seu legítimo marido. Enquanto formavam fileiras para partir, Eusébia fica tão pensativa, dizendo que até mesmo o banquete de casamento foi apressado. É como se estivesse sendo roubada como refém, apesar de ser compreensível devido às circunstâncias. Afinal, Riadon acabou de emergir como um império. Então, o imperador não pode ficar fora por muito tempo. Ou talvez ele seja um homem que prioriza assuntos de Estado acima de assuntos pessoais.
No entanto, apesar dos rumores que o rodeiam e o rotularem como um carniceiro e um tirano, vendo-o de perto há algo quase divino a respeito dele. É visivelmente notável que ele inspira respeito àqueles que o cercam, diferente de uma princesa mimada como ela, que não tem experiências reais do mundo. A linhagem Cataril recebeu a bênção de Arden Wood. Em cada geração, um Cataril desperta para dispor da magia primordial que flui profundamente pela terra, protegendo o reino como seu guardião. Nesse caso, ela deveria exercer esse papel nesta geração. Mas o tênue resquício de magia que ela possui está longe de ser bastante. E como uma falca, como ela conseguiria suportar o peso do título de imperatriz consorte? E pensa que talvez ela um dia poderá ser deixada de lado. Quando o imperador se entediar, ela fica se achando uma patética, mas naquele instante mostra a figura de uma pessoa estranha, se escondendo entre as árvores, preparando sua magia. Mas Eusébia já o tinha visto, e logo uma flecha é lançada contra ela. Assim que eles ouvem um grito vindo da carruagem, Canache pergunta o que deve ter acontecido. Um de seus homens fala que foi uma flecha e que a carruagem foi atacada. Karnak pergunta se a imperatriz está ilesa. Então descobrimos que, na verdade, a flecha a perfurou bem no meio do seu peito.